Olá, queridos. Vamos lá para mais um estudo da Palavra de Deus e hoje o título é O que importa para Deus, tá? O que importa para Deus. Vamos continuar estudando o livro de Paulo ainda, né? Filipenses, né? Discorrendo o que Paulo nos quer dizer através da Palavra de Deus. O que importa? O título é esse. O que importa para Deus? Muito bem, vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo pão de cada dia. Grande Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais um dia, pelo pão de cada dia, pela tua graça, pela tua bondade e misericórdia. Nos abençoa, Senhor, nos dá força com o poder do Espírito Santo para compreender tuas santas palavras em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória ao nome de Jesus. Paulo foi completamente transformado. O que importa para Deus? Paulo foi completamente transformado. Com sua mente também. A mente de Paulo transformou quando ele se encontrou com Jesus na estrada de Damasco. Na mudança radical na escala de valores, Paulo trocou o quê? A moeda do judaísmo pela moeda do céu. Ora, qual é a moeda que você tem, meu querido irmão? Você tem a do judaísmo, do farisaico, ou você tem a moeda do céu? Paulo trocou a dele. E você? E eu? Aquele que desce ou desceu do céu, aquele que desceu lá do céu, pode falar do céu. Só quem desce de lá. Tá? E falar da moeda do céu, sobre as quais ele estampou a sua própria imagem e a inscrição dele. Ele, que é Jesus, conhece o perigo em que se encontram aqueles a quem veio tirar da degradação e exaltar a um lugar ao lado em seu trono. Só quem desce de lá que sabe como que é o céu. Jesus busca desviar a mente daquilo que é terreno para o celestial, para que não podemos, né? Na verdade, para que não perdemos, né? O tempo, nem talento, né? E oportunidades com as coisas que são puramente vaidades deste mundo. Jesus busca desviar a mente da gente, dos filhos dele, para nós não se perder na vaidade do mundo. Paulo teve que ficar cego. Veja só. Para enxergar Jesus. Tem certas horas, meu irmão, que a escuridão, né? Você tem que passar pela escuridão para ver a luz brilhando lá no fundo do túnel. Assim como teve que ficar cego para enxergar Deus e se converter, né? Paulo foi um desses. Sansão teve que ficar cego para se converter e enxergar a Deus. Meus amados, a cegueira de Paulo resultou na sua conversão. E ele se tornou Paulo, o apóstolo dos gentios. Em João capítulo 9, um cego passou a ver, quando você lê lá. Jesus disse:
Eu vim a este mundo a fim dos que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. João 9, versículo 39. O que Jesus quis dizer com isso? Queridos, Jesus Cristo vem da visão espiritual, viu? Ele não está falando da cegueira física. Jesus está falando da cegueira espiritual. Porque os fariseus tinham os olhos para ver, mas não viam. Eram cegos de espírito. Assim Jesus quer arrancar de nós as escamas farisaicas, tá? Dos nossos olhos. Agora, como esse princípio da visão espiritual pode ser aplicado à minha vida e à sua vida hoje, meu querido irmão e minha querida irmã? Como? O que pode ser mais valioso do que a vida eterna no céu? Na sua vida, o que pode ser mais? Né? O que pode ser mais valioso do que a vida eterna no céu e na nova terra que Deus nos prometeu? Pensa nisso. Para nós, isto é valioso demais. Mas, mesmo assim, muitos estão cegos pelos valores deste mundo, né? Só pensando em bens materiais e não chegam aos valores eternos da vida eterna. Eles não enxergam isso, que é em Cristo Jesus. E de um novo céu e uma nova terra que Ele nos prometeu. Muitos estão pensando nos valores bem materiais. Terras, casas, móveis, carros e tudo mais. Deus nos concedeu que tivesse tudo que fosse para o nosso alcance. Mas muitos estão entretidos nisso e esquecendo dos valores espirituais. Deus nos prometeu a nova terra, o novo céu. Nós não devemos se iludir com as coisas do mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, o Senhor disse. Porque a concupiscência da tua carne e soberba dos teus próprios olhos. Não procede de Deus, procede do mundo. O mundo passa. Com a sua concupiscência, ele disse, mas todo aquele que faz a minha vontade permanece eternamente. Livro de 1 João, capítulo 15. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Amados, o que pode ser mais interessante? Né? Amados, você se torna apaixonado por aqueles que Jesus morreu. Quando você aceita Jesus, quando você se converte, quando você está em Cristo, quando você está com o Espírito Santo, você se torna apaixonado por aqueles que Jesus morreu. Você se torna um missionário. Essa que é a verdade. Tá? Aquele que bebe da água da vida e se torna fonte, a água viva, a jorrar às pessoas. Foi isso que aconteceu com Paulo. Bebeu a água viva e foi uma fonte a jorrar para as pessoas. Mostrando a Cristo, mostrando o Evangelho, mostrando que tudo que ele estava fazendo estava errado. Mostrando que existia uma nova terra, um novo céu. Como deve respeitar a Deus. Como deve seguir a Deus. Queridos, o mundo pode nos cegar para as verdades espirituais, sabia? E para aquilo que realmente importa. O mundo pode fazer isso. E faz isso e está fazendo. Agora, qual é a chave para manter nosso olhar fixo no que de fato
tem valor? Qual é a chave para isso? A escritora Ellen White, ela disse isso, né? Aqui vem a primeira lição, né? Daquele que quer ser co-obreiro de Deus e do alto. Ela fala, aquele que quer ser co-obreiro de Deus, né? E a do alto desconfiança, ou seja, desconfiar de nós mesmos. Aí então o Espírito Santo poderá viver em nós e aí, né, nos tornamos semelhantes a Jesus Cristo como Salvador das pessoas também. Mostrando o Evangelho, mostrando a Cristo, mostrando o rosto de Jesus, o caráter de Deus. Mostrando a lei de Deus que é o caráter de Deus. Qual é a chave para manter nosso olhar fixo no que de fato tem valor? Está aqui a primeira lição daqueles que querem ser co-obreiro de Deus e da alta desconfiança, desconfiar de nós mesmos. Aí então o Espírito Santo poderá viver em nós e aí, né, nos tornaremos, né, semelhante a Jesus, nosso Salvador. Com isso, vamos nos tornando Salvador de almas, como Paulo foi, transformado. Tá? Foi o que Paulo se tornou, né? Um implantador de igrejas, um pregador para os gentios. As escamas caíram dos seus olhos e abriu seus olhos em uma nova terra e um novo céu para ele. Assim que Cristo quer fazer conosco. Assim que ele deseja. Tome cuidado com os faróis do teu corpo, meu querido irmão. O que os olhos vê é o que ele deseja. E o que ele deseja entra na mente e vai para dentro do coração. Para Paulo, por isso que ele falou isso aqui, ó. Era um plantador de igreja e para Paulo, Cristo era tudo na vida dele. Por isso que ele disse, o viver para mim é Cristo e o morrer nele para mim é lucro. Aleluia. Nos alegremos com isso, meus irmãos. Com os ensinamentos de Paulo, que o Espírito Santo colocou em sua mente, sua boca, em sua mão para escrever e deixar para nós. Próximo estudo, a fé de Cristo. A fé de Jesus Cristo. Vamos entender isso amanhã, tá bom? Ou hoje à tarde também, né? Fique com a paz do Senhor, que Deus tome conta de você. O que importa para Deus? A sua fidelidade, a sua obediência, tudo isso importa para Deus. Negar a si mesmo, tudo isso importa para Deus. Negar o mundo, tudo isso importa para Deus. E você se tornará filhos e filhas de Deus. Aleluia. Até amanhã, hein? Ou até hoje à tarde. A fé de Cristo. Tchau, pessoal. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal. Vamos junto aí. Com a graça do nosso Senhor. Tchau.